Saudações sustentáveis, aqui é Rafaela Valentini, está começando mais um episódio do podcast Lorena Circular, Vozes da Sustentabilidade. Hoje estou aqui com o melhor produtor cultural desse estado de São Paulo, é ele mesmo, Matheus Schwaber. Fora a humildade, né? Eu já vi que era eu. Fala, turma, beleza? Vamos aí para mais um Rafa, prazer, satisfação estar aqui mais uma vez na Vila Nunes, no estúdio da Incrível Mídia, com o nosso querido Gustavo Mota no comando. E aqui embelezando o nosso cenário, estamos com a convidada que trouxe esses lindos produtos, Flávia Sperancini. Oi, Flávia. Oi, salve, Flávia. Boa noite, prazer imenso estar aqui participando desse podcast. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Flávia. E, Matheus, o que a gente tem que lembrar? Temos que lembrar todo mundo que esse projeto ele tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura Federal, e é realizado pela Prefeitura Municipal de Cultura com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. É isso aí. Vamos lá, então. Hoje o episódio é reutilizar. A Flávia é formada em Química pela Unicamp, né, Flávia? Isso mesmo. Ela é artesã, proprietária de diferentes serviços e produtos e empresas e hoje ela trabalha com a Criatix e a Quimusa, certo, Flávia? Isso mesmo, gente. E aí, Flávia, conta pra nós um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você saiu da química, foi parar no artesanato e empreendeu na área. Na verdade, eu me formei em Química, comecei a atuar na profissão, trabalhei como química durante 12 anos. E aí eu fui migrando para a área de qualidade, sistemas de gestão integrados, meio ambiente, responsabilidade social, qualidade, sempre nesse meio. E aí, nesse intervalo, eu comecei a fazer artesanato como um hobby. Eu sempre gostei, mas nunca imaginei isso como uma fonte de renda. E aí, houve uma reestruturação na empresa que eu trabalhava e o meu setor, ele simplesmente foi fechado. Ele foi reestruturado, passou para a responsabilidade de outra pessoa. E aí, eu fui desligada. E eu recebi um convite para participar de uma feira de artesanato daqui de Lorena, isso em 2017. E aí foi pro Dia das Mães. Aí eu comecei a fazer peças e nesse momento eu não acreditava no meu potencial não, gente. Eu achei que ali era só uma tentativa. Desde 2017 eu comecei a trabalhar com artesanato, com a costura criativa e não parei mais. Então o negócio foi fluindo. E aí, nesse meio tempo, apareceu a Criatix. Por quê? Porque eu sentia a necessidade de ter um ponto de venda do meu produto. Porque aqui, principalmente em cidades pequenas, você vê que o artesanato ele é muito valorizado no Dia das Mães e no Natal, que é onde tinham as feiras de artesanato. E então eu falava, gente, mas fora do Brasil, loja colaborativa é um negócio tão comum. Não é possível que aqui no Brasil a gente não consiga alavancar. E aí eu comecei a pesquisar, a fazer um benchmark com todas as lojas colaborativas que eu fui achando na internet. E por incrível que pareça, as que me deram mais suporte foram as que estavam mais longe, que é do Nordeste, sabe? Ceará. Então, assim, essas proprietárias de lojas colaborativas me ajudaram muito a montar esse projeto. Só que aí, a hora que o projeto estava quase para nascer, entrou a pandemia. Ah lá. Todo mundo que vem aqui tem a mesma coisa. Impacto, mas pandemia. E a pandemia. E foi o que aconteceu. A pandemia começou no começo do ano, né? Março. Foi. E ali, o que acontece? A gente não estabilizou o projeto, não. Aí nós fomos atrás de mais suporte, Sebrae e outras empresas que poderiam nos dar respaldo. E a gente percebeu que no Brasil é muito difícil a parte do lojas colaborativas, porque não existe uma política para isso, não existe uma legislação que ajude a gente a abrir uma empresa com essa situação. Então, a gente passou por vários bloqueios. E aí, em novembro, nasceu a Criatix, porque nós acreditávamos que era o fim da pandemia. E que muita gente estava empreendendo em casa no momento da pandemia, fazendo disso um ganha-pão, né? Fazendo mais artesanato, digamos assim. Isso, porque muita gente perdeu o emprego, né? E aí, o pessoal se viu artesão na necessidade, né? Ah, legal. E aí, foi aí que a gente achou que era o momento de fazer a Criatix nascer.
E a gente passou por vários desafios aí nesse meio, porque depois a loja fechou durante 3 meses. A gente começou a se virar com live. E aí o negócio foi crescendo. E hoje a Creatix já tem 3 anos e meio. Então, estamos firme aí. Legal, parabéns. Ah, obrigada. Que legal, Flávia. Então, a Creatix é uma loja colaborativa. Isso. Você pode explicar um pouquinho melhor do que você... Que é, né? Isso. O que é uma loja colaborativa? E onde fica? Ah, com certeza. Isso. A loja colaborativa, ela tem um espaço físico comum que é compartilhado por várias pessoas com o mesmo objetivo. Então, no caso da Creatix, eu sou a proprietária, então eu faço a gestão e a curadoria de todos os produtos do artesão. Então, nós temos hoje mais de 60 artesãos, tanto daqui de Lorena, quanto da região, quanto dos outros estados, porque no fim ela foi crescendo, foi se abrindo para outros estados também. E aí, qual é a facilidade? O custo é muito menor para o artesão, ele consegue ter uma loja física sem o custo de uma loja física, sem a obrigatoriedade do funcionário, das chatices de impostos. Aluguel, luz. Isso, exatamente. Tudo isso fica com você. Tudo. A Tá. parte chata fica comigo, mas é prazerosa. E aí, a facilidade para o artesão é que ele tem mais tempo para produzir e a gente administra as vendas, faz o marketing, faz as lives e a gente despacha produto para o Brasil inteiro. Aí ele pega um espaço lá, né? Isso. Uma prateleira, um box. Exatamente, um stand Um stand. que a gente avalia conforme o produto. Então, por exemplo, eu tenho desde produtos comestíveis, que a gente dá preferência para quem é daqui, porque a rotatividade é muito alta e a gente precisa que o produto esteja sempre fresquinho, né? Sim. E aí tem estandes maiores, que é o caso, por exemplo, da Kimusa, que são peças maiores e precisam de arara, né? Então, exige um pouco mais. Que musa, já que você tocou no assunto. Quer perguntar algo mais sobre a loja? Queria, Vamos lá. na verdade, é uma ideia só do tipo, quando você foi falando, né? A minha cabeça de artesanato é produto de madeira. É um objeto feito de madeira. E aí você citou, acho que costura criativa. Então, a Creatix, né? Colaborativa, tal. Imagino que tem vários tipos de produtos. O que entra no artesanato para abrir cabeça Ótimo. de pessoas, tipo eu, que não tem essa visão do todo do artesanato, né? Com certeza. A Creatix, ela vai além do artesanato. Então, por exemplo, tem produtos lá. Hoje a gente trabalha com joias que são feitas de cápsulas de café, que é o reaproveitamento do que viraria lixo. Então, nós temos artesão que trabalha com restos de tecido, retalhos de tecido, que é o caso, por exemplo, da costura criativa. Nós temos uma gama enorme e a gente não tá só fechado no artesanato. Por quê? Porque existem pessoas que têm marcas autorais, que têm ajuda de outras pessoas na produção e tudo mais, só que elas têm só uma loja online e tem essa necessidade de ter um espaço físico, uma vitrine para os produtos. Então a Creatix vem para facilitar isso mesmo, sabe? Então ela dá essa abertura para você que é um microempresário, que tem produtos diferenciados, porque a ideia é essa, a gente faz uma curadoria dos produtos e assim a gente vai avaliar o que nós não temos lá e buscar novidades, sempre de acordo com o que o cliente procura, porque na verdade a seleção é feita pelo cliente, né? O que dá giro é o que perpetua dentro da loja, né? Então, a gente se baseia muito nisso, tá? Então, é uma loja super completa, que vai desde alimento, como eu falei, tem geleias artesanais, tem farofa vegana, entendi, nesse sentido. entendeu? A gente pega toda uma gama de produtos onde as pessoas precisam desse ponto de venda, dessa visibilidade. Mas tem a ver também com modo de produção, né? Tem. Uma coisa menor, mais handmade. Com feito à mão, certeza, a gente dá né? muito valor nisso. E é o que eu falei, produtos diferenciados. Por isso que a gente abriu para outros artesãos de outros estados virem também. Porque vieram produtos muito diferentes do que a gente tinha aqui. Então, isso instiga e, de certa forma, também dá uma alavancada no artesanato da cidade. Por quê? A pessoa começa a ver que ela tem concorrentes fora daqui. Então, ela procura se especializar, melhorar sua técnica, trazer produtos diferenciados. Então, a gente valoriza muito isso lá dentro.
Legal. Bem legal mesmo. O seu primeiro empreendimento foi a Criatix ou foi a Kimusa e o ateliê? Foi o ateliê Mimos e Fuxicos, que é a costura criativa. Muita gente fala, mas o que é costura criativa, né? Sim. A costura criativa são peças, são organizadores, bolsas, itens que facilitam o seu dia. Então, uma máscara de dormir, uma necessaire, uma bolsa, um porta-celular, são itens que vão facilitar o seu dia a dia. E são produtos diferenciados, porque são tecidos diferenciados, tem todo um trabalho para nascer uma peça, né? E como que vocês pegam esses tecidos para estar fazendo a costura criativa? A costura criativa hoje, ela trabalha em cima dos resíduos da Kimusa. Então, por exemplo, a Kimusa, ela utiliza um tecido muito grande, só que na aquisição desses tecidos... Posso voltar um pouquinho só para contar? Claro! A Kimusa, o que acontece? A matéria-prima da Kimusa é o que não é utilizado mais por grandes marcas. Então, por exemplo, marcas que a gente conhece, Farm, Desarmes, Animale, esse tipo de coisa, são tecidos que são fim de coleção, fim de rolo, e a gente compra peça em bancos de tecido. Então, a gente não sabe quanto vem do tecido, se o tecido tá inteiro, bom, se ele tem tipo um leilão? furo. Não, na verdade são lojas que recebem esses tecidos e aí elas recebem em lotes. Então a gente compra o lote fechado lá, sem ver quanto tem, entendeu? Mas pode vir um carvão lá dentro? Gente, a gente tem várias surpresas, tá? Tem. E aí, o que acontece? Às vezes, o tecido tem uma emenda no meio que eu não consigo utilizar para fazer a peça. Entendeu? Mas aí nada se perde. Como eu falei, a Kimusa, ela utiliza em cerca de 3 a 4 metros para fazer uma peça. Porque ela tem tamanho único e o que muda é só o comprimento. A ideia da Kimusa é atender todos os corpos. Então, é uma peça super versátil e democrática para qualquer pessoa. Porque, por exemplo, eu sou menorzinha. Você pode usar ela amarrada, você pode usar ela como cropped. Ou então, eu sou maiorzinha, você pode usar ela aberta. Então, ela te dá uma gama de possibilidades. Então, ela usa muito tecido. E aí, o que sobra da Kimusa é o que vira o ateliê Mimos e Fuxicos hoje, que são as necessaire, bolsas. Até mesmo na Kimusa, a gente utiliza o restinho do tecido para fazer o scrunch de cabelo, que é um mimo que a gente dá para a pessoa que adquire a peça. Então, assim, ela já tem várias qualidades ao receber a Kimusa, porque é uma peça diferenciada, exclusiva, não tem peças iguais. Aí você fala assim, mas se receber um tecido maior, dá para fazer 2. Mas aí a gente mudou o acabamento, a gente muda um detalhe na manga. Nenhuma peça sai igual, sabe? Eu faço questão que nenhuma peça saia igual. Legal. Nossa, e fazer o controle disso, né? É porque você registra? Tudo. Tira foto, faz um catálogo. Nossa, tudo. É um trabalho. Exatamente. Então, a costura... Como que vocês compram? Compram um lote fechado? Eu fiquei imaginando o que seria. Sabe o que me lembrou daqueles programas que a gente... Eu pensei exatamente nisso. Olha... De historiadores. Tem de tudo, viu? Tem bancos de tecido que eu vou falar pra vocês. É tipo uma montanha de tecidos que você mergulha literalmente pra pegar as peças, entendeu? Então, a hora que o tecido chega na minha casa, ele não tá dobradinho, limpinho, cheirosinho. Não, a gente vai lavar o tecido, a gente vai ver se não sai tinta, se não encolhe, entendeu? A gente faz todo esse processo antes de começar a produção. Então, tem bancos de tecido onde você mergulha e manda ver para escolher a estampa que você quer. E existem bancos que já vêm, por exemplo, as peças todas dobradinhas. Então, você não sabe quantos metros tem ali. E não pode mexer. Não, você não pode cortar, entendeu? Então, geralmente, os tecidos vêm 4 metros. Tem tecidos que vêm até 5, 6 metros. Não, na hora que você tá vendo o tecido lá empilhado, você não pode pegar e falar... E abrir, daqui... não. Não. É em São Paulo isso? É em São Paulo. É isso que eu perguntava. Aí você tem que ir lá, Tem que pegar. ir lá. E não tem essa facilidade deles despacharem, tá? Entendi. Porque você, por exemplo, você também quer ver, né? No mínimo, você vai botar a mão no tecido e falar, opa, é o viscolinho que eu gosto de trabalhar, é a viscose que eu gosto de trabalhar, entendeu? Para não cair em pegadinha. Então, a gente vai escolher. Isso, eu imagino que antigamente jogavam no lixo, né? Com certeza. Hoje em dia, eles
fizeram circular ali uma questão Isso. até A logística econômica. reversa ali, né, do produto de tecido. Com certeza. As próprias empresas porque é bem Vendem interessante. ou... Elas que Isso. passam para esse banco, porque é uma cadeia, né? A empresa produz, aí ela fala, não, onde que eu vou descartar? Então eu vou descartar para esse cara que vai fazer comércio. Exatamente. Tem entendi. algumas lojas cadastradas que recebem esse tecido. Então, por exemplo, tem algumas marcas que ela tem o ciclo dela de produção e quando ela tá no ápice de produção, por exemplo, no caso a Farm, que são os tecidos diferenciados, ela não descarta nada. Então a gente fica meses sem conseguir tecido, entendeu? Então é um desafio constante, porque você nunca sabe o que você vai encontrar. E por isso que eu não trabalho com encomenda. Porque não tem como você virar pra mim e falar assim... Ai, Flávia, mas eu quero uma peça dessa com assim, assim, assim. Gente, eu não sei nunca o que eu vou encontrar lá, entendeu? Que criativo massa! mesmo, é, né? Artístico também. O negócio é garimpo de verdade, viu? Então, assim, por exemplo, a gente sempre tá buscando novas possibilidades, teste com outros tecidos também, mas sempre a gente foca nos tecidos com algodão, que são mais confortáveis, ainda mais no calor que a gente tem agora, né? E então, assim, por isso que eu falei que o diferencial é ir lá e botar a mão no tecido. Com certeza. Nossa, deve ser uma experiência, né? Você muito ir É uma no... emoção, gente. Emoção? Olha. A gente chega aqui esgotado. Esgotado Imagino. mesmo, gente. É um processo Você cansativo. vai com que frequência, assim? Olha, depende da demanda, mas no mínimo uma vez por mês. Ah, é bastante. Porque aí depende do que eu tenho para produzir, entendeu? Como é que tá a minha agenda para conseguir produzir. Hoje eu tenho uma costureira que me ajuda com a parte de acabamento. Porque nós chegamos num ponto onde a gente falou, ou a gente adquire mais máquina, ou a gente contrata uma pessoa para ajudar. E foi o que aconteceu. Por quê? Aí a gente achou uma costureira muito top, e essa é uma preocupação muito grande nossa, em valorizar quem ajuda a gente, quem faz a peça, porque tem um cuidado a mais em peças exclusivas. Então, assim, a gente faz questão que vocês recebam essa exclusividade, esse carinho em cada uma das peças, sabe? E você remunerar de forma justa quem tá ali no projeto, com a mão na massa, você, as pessoas que estão envolvidas também, é algo que aumenta o preço, mas na verdade você tem ali o valor da peça, né? Com certeza. Não é só o ambiental, a hora que a gente coleta o descarte de uma grande marca, né? É o social também, Isso. que a gente tem uma preocupação muito grande com quem ajuda a gente, em ser bem remunerado, em ter respeito, entendeu? E aí a gente ainda tem uma preocupação, que é o de onde vem e para onde vai, né? A Kimusa, porque por isso que a gente foca muito que Kimusa é slow fashion. Porque cada peça é feita uma por uma. Então, assim, sob demanda, a gente vai vendo, essa semana vendeu mais, vamos produzir, entendeu? Então, por isso que eu falei pra você que é difícil a gente falar com que frequência a gente vai pra São Paulo. Depende muito de como tá a saída, tá? Então, E é o oposto da moda, né? A urgência de fazer a peça, valoriza tudo, ainda mais o artesanato, que é uma arte que muitas pessoas, de vez em quando, têm uma dificuldade de pagar até, né? Falar um artesanato, não valoriza, né? Exatamente. A gente ainda tem uma barreira muito grande com isso, porque é o que eu falo, todo dia a gente tem que fixar na cabeça das pessoas o conceito do porquê que essa peça é mais cara, o valor que tem a exclusividade da peça, entendeu? A importância. E aí também tem uma questão da durabilidade da peça, né? Porque hoje você compra uma peça que é feita em linha de produção, às vezes você jogou na máquina, você não quer dizer que ela vai sobreviver, né? A peça artesanal, a gente tem um cuidado muito grande, a gente tem as indicações na etiqueta de como você deve proceder ao lavar. Mas olha, eu falo por experiência própria, a minha Kimusa vai pra máquina, entendeu? E ela está resistindo há quase 3 anos. Então, para vocês verem que os testes estão sendo feitos. Não encolhe. Não Mas encolhe. tem essa dificuldade na mudança do comportamento mesmo, né? De querer olhar para aquilo e falar, não, isso aqui não é que é custo-benefício, é que o outro modo de produção não faz sentido para mim. Sim. Esse gatilho que é diferente, porque Exatamente. por preço, a competitividade aí de uma fast fashion, uma Renner, uma C&A da vida, né? Que você deve saber
detalhes ali do modo como eles fazem a cadeia é meio predatório e tudo mais, né? Com certeza, não tem nenhum respeito com quem tá fazendo. Agora, eles estão com algumas campanhas de quem fez sua peça, né? Do Fashion Revolution, para trazer um pouco disso, para humanizar um pouco mais as peças, porque tem uma discussão muito grande sobre isso, né? Sobre a mão de obra parecida com análogo à escravidão. Então, assim, você vê que agora algumas marcas estão se cuidando para participar do Fashion Revolution, coloca na etiqueta quem tá trabalhando com aquela peça, quem tá fazendo. Então, assim, é um negócio que tá chegando devagarzinho neles, né? Legal, mas nesse sentido a Flávia tá sempre juntando, né, a parte da sustentabilidade, da economia com a parte social. Tá fazendo a responsabilidade social ali, né, Flávia? Muito por causa da experiência também da indústria ali que Com você teve, né? certeza, com certeza. Sabe o que eu fiquei pensando também? Que como é difícil, de vez em quando, a gente valorizar também falar que uma peça de um artesão pode ser exclusivo, né? Não tá relacionada às grandes marcas e aí a gente acaba não colocando o valor devido. Exatamente. Né? Naquela peça. Ô, Flávia, você começou com um ateliê. E aí o ateliê sobrou, porque assim, você começou com o ateliê primeiro e depois criou a Kimusa, certo? Isso, E da Kimusa... Então, eles nasceram juntos? Não, na verdade, a Kimusa, o ateliê nasceu em 2017, né? Fazem 7 anos. E a Kimusa tem 2 anos, então é a filhinha mais nova. E a Kimusa, ela nasceu de uma necessidade da vida na loja colaborativa, no dia a dia da loja colaborativa. Por quê? Porque você via que a gente não tinha peças que atendiam todos os corpos, entendeu? E nem todas as situações. Então, a gente tinha muita dificuldade com isso. Porque a gente via que ou você trabalhava com grade e mesmo assim tinha uma dificuldade muito grande. E você não tinha uma peça que fosse coringa, assim. Falou, opa, essa aqui todo mundo tem que ter. E aí eu comecei a pesquisar sobre os kimonos. Inclusive, eu fui fazer corte e costura. Porque para fazer costura criativa, a gente não precisa disso, entendeu? Você vai fui aprendendo na marra, nos vídeos do YouTube, algumas professoras no YouTube, e fui fazendo as peças. Só que aí o que acontece? Aos poucos você vai aprendendo a técnica da costura criativa. Agora, o corte e costura é completamente diferente, gente. Porque se você dá uma repuxadinha, a hora que você vestiu a peça, ela já fica torta, ela já dá um defeito, ela não dá caimento. Então, eu fui entender como é que era montar uma peça, modelar uma peça. Então, a Kimusa demorou para nascer. Tiveram várias versões da Kimusa antes de nascer essa que veste todos os corpos, entendeu? Então, foi um desafio muito grande, inclusive como costureira, gente. Você nunca tinha feito roupa antes do zero? É um trabalho de... Qual o nome? Desenhista, estilista? Não sei. Estilista, é isso mesmo, porque você vai desenhar a peça. E aí, a cada peça que você faz, só depois que ela ficou pronta que você vai ver onde deu defeito, entendeu? Então, nisso você vai consumindo tecido, você ainda não sabe aonde você vai conseguir a matéria-prima que você quer. Então, isso é uma dificuldade muito grande. E aí, o negócio foi aos pouquinhos, entendeu? Até que em abril já perdi as contas, gente, de 2022, é isso mesmo, abril de 2022, a gente falou, não, agora vamos embora, vamos lançar. E aí eu tinha na minha cabeça todo esse conceito, que eu queria peças que viessem do tecido de banco de tecidos, que elas fossem vendidas por lojas colaborativas, que segue o mesmo conceito que eu tenho do social, do todo mundo se ajudando, entendeu? Dessa cultura. E aí, inclusive, hoje, a peça da Kimusa, ela é encontrada em Lorena, na Creatix. Eu não falei o endereço da Creatix, hein, gente? É verdade. Sim, pode falar. Fica no centro, na rua Godoy Neto, 392, ali próximo à prefeitura. Super fácil de achar. E as nossas peças também são encontradas em Jaú, numa loja colaborativa que tem lá e que tem o mesmo conceito da Creatix, sabe? Legal. Tem a mesma linha de pensamento, a curadoria na mesma vibe. E aí é por isso que hoje a Kimusa tá lá. Que massa. A Creatix é uma rede? Não, hoje não, né? Hoje é só ela, mas se Deus quiser, será. Ah, tá. O nome é seu, então. Isso, aham. Que legal, Flávia.
Nossa, que bacana. E as peças são lindas, né? Que a gente fica olhando ali, dá vontade de provar Dá, todas. com certeza, não passa vontade, não. Mais que uma marca, a Kimusa, ela acaba sendo um exemplo de economia circular, né? Porque você, então, tem uma marca onde você reaproveita os resíduos de grandes marcas, né? Isso. Como que foi o início? Foi bem recebida essa prática? A arte da Kimusa na cidade de Lorena? Ou em outros lugares também? Como que é para você comercializar isso? A gente sempre vai ter um público resistente, né? Que ainda vai comparar preço de uma peça que é artesanal, exclusiva, com peças que você compra no mercado, né? Em grandes redes. Então, a gente sempre tem essa dificuldade. Mas o que acontece? Você verifica que você atinge um nicho diferente de clientes com a Kimusa, sabe? São clientes preocupados com o que eles estão usando, quem é que faz a peça, entendeu? O acabamento. Porque hoje, se você compra uma peça que vem aí em lote, tipo assim... você não tem como exigir muito, né? Você não tem como exigir muito de acabamento, de linha solta e tudo mais. E com a Kimusa a gente tem todo esse cuidado. A hora que acaba de fazer a peça, a gente passa uma por uma, olha detalhe por detalhe do acabamento, para botar a etiqueta depois, o scrunch, e todas acompanham uma faixa de tecido que te dá a possibilidade de usar ela fechada também. Então, ela tem todo um diferencial, sabe? E aí a gente está sempre estudando novas possibilidades a partir da Kimusa. E aí, quem sabe, para o próximo ano a gente traz novidades aí, né? Novos produtos? Não, e vamos deixar aí na descrição, né? Todos os links que estão sendo falados aqui, de Instagram e tudo mais. Uma coisa que me chamou a atenção foi nessa sua pergunta que não é se é uma rede... Mas eu acho que talvez, você me corrija se eu estiver errado, é parte de uma rede ou forma uma própria rede de artesãs. Isso. Não tem isso? Exatamente. Que você tem a... Isso, enfim, você sou é o elo, isso. Isso, entre as outras todas artesãs. Então, a ideia é essa mesmo. Por isso que a gente não coloca os mesmos segmentos dentro da loja no mesmo momento. Porque a gente quer valorizar as parcerias, entendeu? E nisso, uma pergunta que eu ia te fazer. Existe, ou tem potencial de existir, por exemplo, uma artesã tá produzindo alguma coisa e aí ela vai gerar um resíduo e ela passa para outra da mesma rede? Existe essa troca? Existe. Ah, existe legal muito isso. Porque artesão é assim, ó. Quando a gente começa, a gente faz de tudo. Então, você começa com feltro, aí depois você faz tecido, e aí você vai pro crochê. E aí, vai sobrando material. E pode ver com qualquer artesão que você conversar, tem essa questão. Tem um novelo de lã guardadinho, tem uma rendinha guardadinha, sabe? E sempre tem essa possibilidade, que elas entram em contato com a gente e falam, olha, eu tenho lã sobrando aqui, você não quer ver se alguém tá precisando aí? Então, a gente gera essa rede até mesmo para as pessoas de fora da Creatix. A gente já recebeu alguns kits de modelagem de resina, algumas coisas de pessoas aleatórias que compraram para tentar fazer e não conseguiram, e elas foram até a loja para doar e a gente destinar para alguém que poderia utilizar, né? Olha que demais. Então, nesse sentido, gera uma rede ali da economia que, Gera. eu tô achando que... Desculpa, pode falar. Não, tô achando que é um dos papos mais de economia circular que eu tô tendo. Nossa, mas encaixado. Mas a gente não tá... Como é que eu falo assim? Exaltando. Não tá exaltando porque tá natural. Tá no DNA, entendeu? Entendi. Às vezes a gente Então tem que ficar tipo... isso aqui é economia circular, isso aqui é isso. Mas aqui a Flávia tá falando um monte de coisa. Reaproveitamento de resíduo, trabalho colaborativo em rede, nesse sentido, né? O que sobra para você pode ser produto de matéria-prima para outro. Tem a mudança de comportamento, perspectiva do consumidor, né? Forçar isso com mão de obra, com trabalho social, enfim. Tô achando maravilhoso. Reutilizar. Reutilizar, com certeza. A gente não perde nada. Nada mesmo, sabe? E ali dentro, por exemplo, apareceu uma oportunidade, uma cliente quer fazer uma encomenda X. A gente abre para todo mundo,
quem pode fazer essa peça? Às vezes, um artesão faz uma parte e o outro artesão faz outra. Olha! Entendeu? Então, a gente tem muito disso lá dentro. Então, a ideia é que todo mundo se ajude. E por isso que a loja, o que acontece? Ela tem alta rotatividade. Por quê? Porque a seleção, ela é feita pelo artesão, para ver se ele encaixa nessa mentalidade, entendeu? Do colaborativo, e pelos clientes que também selecionam os produtos, entendeu? Então, a curadoria, ela é sempre ativa, está sempre acontecendo, e a cada início de mês a gente sempre tem gente nova entrando, tem gente saindo, tem gente voltando, que já fez parte da casa, entendeu? Então, a gente abre essa possibilidade também. Isso é ótimo. Legal pra caramba. Não, que demais. Esqueci. Não, tranquilo. Olha só. Eu ia perguntar algo sobre... Mas esqueci. Fala. Não. Ia falar, por exemplo, assim, se no segmento da moda, porque a gente tem alguns segmentos que a gente sabe que para o planeta, para o meio ambiente, tá muito claro para nós que eles são críticos. A energia e tudo mais. E a moda, o consumo de roupa, né? Eu não vejo falar tanto, mas eu imagino que ele seja, ao mesmo tempo, tem uma face prejudicial, assim, digamos, e uma outra, assim, que vai na contramão. Você tem alguma visão sobre isso para passar pro pessoal? Não, com certeza. Hoje, o que acontece, por exemplo, a gente, para produzir um tecido, né, tipo um algodão, hoje são utilizadas sementes transgênicas, nós temos outros materiais fertilizantes que são usados na produção daquele algodão. Depois, por exemplo, na produção do tecido, a gente tem um problema muito grave com o meio ambiente, que é o tingimento, que são produtos extremamente tóxicos que são descartados de forma aleatória, sem cuidado. Então, ainda existe muito isso, entendeu? Pigmentos. Exatamente. Isso aí tem muito metal pesado, extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, às vezes, a pessoa não para pensar que, por exemplo, uma camiseta, um jeans que você compra, o quanto ela impacta o meio ambiente. Ou então, quando você joga esse jeans fora. Você não para pensar, por exemplo, que isso vai ficar no ambiente durante quantos anos. Então, por isso que eu acho que agora, com a revolução fashion mesmo, o pessoal está tendo um cuidado maior em reaproveitar peças, no upcycling, que é transformar a peça. Por exemplo, a Kimusa. A Kimusa rasgou, eu não consegui costurar. Vamos customizar, vamos pôr um aplique ali, ou então vamos transformar num short, vamos cortar essa peça e fazer uma saia, entendeu? Então, assim, eu acho que isso tá aos poucos tomando força, mas ainda é um conceito que todo dia a gente tem que martelar na cabeça das pessoas, sabe? Então, tem que mostrar o valor dessa peça, a importância da preocupação no descarte também, sabe? Até mesmo eu falo na produção da Kimusa, eu não dou conta de utilizar todos os resíduos. E hoje a minha ideia é trabalhar um projeto com a sociedade, né, com as comunidades em vulnerabilidade social, para ensiná-las a fazer peças que hoje eu faço no ateliê. Entendeu? Que eu tenho como fornecer esse tecido para elas. Legal, hein? Não é bacana? Demais. Poxa. E a minha ideia é essa, porque eu tenho muito tecido. Eu não consigo dar vazão em tudo, mas eu também não descarto, porque eu falei, imagina só isso aqui, quanta coisa dá para fazer e para gerar renda, né? Isso que é bacana. Circular novamente. Exatamente. Às vezes alguém tá vendo aí, ó, tá pensando mais ou menos assim. Já vem já apoiar entra no contato a gente, aí. é isso mesmo. Mas interessante que no sentido da cadeia de produção da moda, é uma cadeia longa, né? Isso que a gente, às vezes, como você falou, do jeans, eu falei, eu nunca pensei. Exatamente. Entendeu? É uma cadeia longa, que ela vem lá da terra e passa, aí tinge, aí tem o transporte, aí tem a loja, aí tem a pessoa que acaba, a outra que costura, lá. E sai de moda rapidinho, de vez em quando. Só que a loucura que eu acho é que é uma cadeia longa, mas é barato. Então. E mesmo assim é mais barato que uma cadeia de duas pessoas. Exatamente. Mas ou seja, porque tem um... Por quê? Não, eu acho também. Por quê? Porque hoje, essas grandes empresas, elas se utilizam de mão de obra, assim,
Barata, Muito né? barata. Por isso que você consegue, entendeu? E outra, a questão da matéria-prima também, devido ao volume, eles conseguem valores muito mais acessíveis do que a gente. E monocultura, commodity, Exatamente, fertilizantes, essas coisas. E você sabe Agrotóxicos. falar outras marcas que contribuem para o galpão lá, para compra de tecido? Como que chama? Pro O banco de tecido, que você de falou, a Farm tecidos. fornece, Isso. né? Farm. A Farm, a Desarme, a Animale. Então, são marcas todas mais caras, né? Porque são tecidos diferenciados. São. Existem outras marcas, assim, mais acessíveis. Só que, por exemplo, no banco, é só mais um tecido, tá? Não tem... A briga é entre A etiqueta. exatamente. A briga é entre a gente quando vê o tecido. Você fala, opa, já sei quem é a fabricante desse tecido. Mas, por exemplo, pra quem vende, ele vende tudo a um preço só por quilo, entendeu? Entendi, claro. E é Saquei. quilo. É quilo, então eu não sei quanto vem do tecido. Existem peças, por exemplo, que são mistas com brim, com linho, que elas são mais pesadas. Então vem menos tecido, porque vem o corte dobradinho, eu não sei quanto vem, né? Então, às vezes, a gente não consegue O aproveitar que as tanto. outras marcas fazem, será, né? Se tem alguma logística reversa. Eu acho que eu já vi alguma coisa num site da C&A ou Pernambucanas que era para deixar a roupa que foi comprada lá, que eles falavam que descartavam. Não lembro se eu posso estar Tem falando algumas besteira. campanhas que tem essa preocupação, sim. Porque o descarte da roupa é um problema, né? É. O que a gente faz com a roupa? Doa. Doa. Pro brechó, pra igreja, pro Doa. centro espírita. E a roupa que ela não tá... O bazar, né? Esse Bazar. lugar do bazar, né? É. Só que muitas vezes a pessoa vai doar uma peça que não tá muito bacana. Esse é o ponto. Exatamente. Mas é aí que entra a questão do saber reaproveitar, que é o customizar, que é cortar. Então, por isso que entra um trabalho muito forte que a gente tem que fazer junto a essas comunidades para abrir a mente com essas possibilidades, entendeu? Então, por exemplo, eu peguei uma quimusa com furo no ombro. Eu vou jogar fora. Não, corta, vamos fazer saia, entendeu? E não é qualquer um que vai abrir a mente nesse nível de falar, opa, dá para reaproveitar para fazer outra coisa. Eu dava aula de costura criativa e eu tinha uma aluna que fazia muito disso. De aproveitar a camisa, as coisas que ela tinha na casa dela, para levar para aula, para ela fazer as peças dela, sabe? E eu achava muito bacana isso, porque ela ressignificava os tecidos, entendeu? Aquela ideia de upcycling que você citou, É isso né? que eu ia Eu falar. não conheço, mas imagino isso que é mesmo. uma reciclagem pra cima, seria isso? Isso, na verdade, é isso mesmo. Por exemplo, você vai agregar valor naquela peça. Você vai ressignificar ao ponto de que ela não é mais uma quimusa, mas ela é uma saia. Ela não é mais uma quimusa, mas virou uma camisa, entendeu? Então, Que é a lógica da composteira. vamos reaproveitar e fazer alguma coisa. Não, e é isso que é de jogar pra cima mesmo, né? Acho que vem daí o nome de você refazer algo, né? Reutilizar de alguma Exatamente. forma e não descartar para ela virar. Até porque é uma dificuldade grande realmente quando a gente tem que descartar aquela roupa que não vai parar no bazar, que ela não tá nem digna de alguma pessoa a usar, é um problema. Quando ela não vira, sei lá, um pano de pano de chão ou um pijama que não dá mais para você reutilizar, você faz o que com isso, né? Existe uma marca de bolsas, eu não vou me lembrar o nome agora, mas ela trabalha só com calça jeans. Olha só. Só com calça jeans, ela não compra tecido e é só material assim, que ela abre e ela faz questão de mostrar, por exemplo, a etiqueta, o furo que tinha no jeans, entendeu? E ela trabalha com bolsas e carteiras, se eu não me engano. Isso é muito legal. Quanto tempo será que o jeans demora para se decompor, né? Nossa, Não gente. sei. Tipo, Nossa. Tem muita um coisa. documentário bem legal, que é Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Acredito que seja esse o nome. E aí ele acompanha a produção das calças jeans numa cidade do interior de Pernambuco. Tem na Netflix até essa semana, eu acho que tinha. É um documentarista, assim, bem legal. E ele vai mostrando esse processo, que é uma cidade inteira que trabalha Com moda. com produção de jeans especificamente. É uma coisa um pouco assim análoga à escravidão em alguns sentidos. Mas não é nem por isso, assim. Ele mostra como a galera fica volátil. Tipo assim, deu um problema ali. Caiu 1 centavo no preço desse tecido. Lá a Para galera tudo. já se ferra, entendeu?
Então tem isso. Tem uma grande cadeia, né? Da moda que... Aí, deixa eu só pegar um gancho, então. Que eu tava pensando assim, seria legal se tivesse os pontos na cidade pra você levar a roupa e, tipo, alguém faz o upcycling lá, entendeu? Ou coletar, né? Seria legal, tipo, um drive-thru. Do mesmo jeito que a gente tem, né, pra lâmpadas, eletrônicos, essas coisas, né? Seria muito bacana. E a roupa, eu levei uma roupa na costureira, ela falou, eu tô com um saco aqui que eu não sei o que eu faço, né? Viu? A gente falando de trabalho, né, da vida. Mas eu acho que aí talvez o que falta mesmo é uma técnica de upcycling. Ou também vale a pena financeiramente. Exatamente. Na verdade... Eu vejo que acho que sobra muito esse tecido por aí, né? Muito. Não. Interior, né? Não sei se é costume. A prática da costura é uma coisa do interior, de ter a costureira ainda, de fazer a roupa que você vai no casamento com a costureira. Isso. Que ainda tem acesso, né? Porque você vê que é uma prática manual que eu acho que é mais restrito a nós do interior, né? Acho que sim. E aí tem um monte aqui, imagina. Mas tá desaparecendo, eu sinto. Tem algumas técnicas que eu acho que vão desaparecer. De artesanato, principalmente, tem algumas coisas que a gente não acha mais quem faça, sabe? Que as novas gerações não querem aprender, entendeu? Então, a gente ainda tem uma barreira aí com muita coisa. Mas eu acho também que artesanato... Sabe o que me lembrava? Desculpa a minha ignorância. Lembrava biscuit. Qual que é a primeira relação que eu tinha com artesanato quando criança? Verdade. Biscuit, pintar... A minha avó sempre foi da arte também, de alguma maneira. Pintar um pano de prato. Aprendeu o bordado, já é algo mais complexo, mas aprendi ainda. Então, o ponto cruz, do pano de prato. Então, o artesanato, ele sempre era restrito a essas opções, né? Muito alguma coisa, ao cuidado de casa, de coisa de vó. Você falou bem. Uma coisa, um trabalho manual para enfeitar, embelezar a sua casa. Isso. Era uma coisa assim, meio... Não entra no trabalho da mulher, né? mulher. Já foi até matéria, né? Disciplina de escola. Minha avó fala isso. Eu tinha trabalho de habilidades manuais. Exatamente. Eu repeti, ela tinha ódio disso até. Mas muita gente ainda acha que o artesanato é isso, né? Então, por isso que a Creatix, ela faz questão de estar sempre presente nas redes sociais, se mostrar o que a gente tem, as técnicas. E até mesmo para cursos, quem quiser aprender, a gente sempre faz questão de buscar entre os artesãos quem queira dividir sua técnica para provar que artesanato não é só coisa de vó, entendeu? Que ainda tem esse conceito na cabeça das pessoas. Que acha que vai chegar lá e falar, meu Deus, a loja deve ser igual a Sala dos Milagres, que tem coisa pendurada por todos os cantos, e artesanato de vó, que é só pano de prato, crochê, entendeu? Mas é um saber ainda ancestral, né? Porque se o manual ele evoluiu para outros produtos, ele não deixa de estar baseado ali. Não, e olha só quanta coisa, assim, da gente falar do kimono, né? Que tem por trás do kimono. Porque para você mudar ali um comportamento, um pensamento das pessoas, vai passar também por assim... Gente, vamos olhar o trabalho da avó também como um trabalho, né? Como valor. É isso que eu tô falando. Tipo assim, que também a galera não... Muitas vezes, tipo, isso aí é de vó. Mas é trabalho, Exatamente. E é um trabalho que tem que ser muito valorizado, né? Então, é a mania da grandiosidade, né? De valorizar o grande, o que tá na mídia, no celular o tempo todo. É aquele lance da arte ter valor só quando você coloca um preço, muitas vezes. Isso! Ou quando você coloca um preço. É igual utilitária, né? Igual aconteceu com o crochê, né? A hora que o crochê estourou, por exemplo, no São Paulo Fashion Week, aí o valor dele foi considerado outra coisa, entendeu? Antes falava, é um top de crochê. Agora fala, alguém faz um top de crochê. Verdade. Nossa, pior que eu vivi um pouco isso. Que eu peguei uma cliente uma vez na área de publicidade... Ela vendia um de crochê assim por, tipo, sei lá, R$500. E aí, tipo, a minha avó fazia uns... Exatamente. Que, óbvio, não vou falar que era igual. Mas fazia. Me parecia ser igual. Tipo, ela fazia. Eu fiquei tipo, caramba, eu não sabia que o crochê tem valorizou. tantas possibilidades. Exatamente. Mas isso depende, por exemplo, de uma grande marca dar uma alavancada no negócio pra gente conseguir alcançar outros territórios, né? Então, e cidade pequena ainda é mais difícil, né? A gente ainda tem um conceito que o artesanato, por exemplo, é uma peça
fútil, é uma peça de agrado, por exemplo, entendeu? Sim, e não de sim. necessidade, Aham. de primeira necessidade. Por isso que foi um grande desafio quando a gente estava na pandemia e que a loja fechou. Por 3 meses a gente fechou Nossa, a porta. imagina vender, comercializar nesse período. Só que aí o que acontece? A gente conseguiu pegar um gancho que foi o que deu uma força para a Creatix, porque as pessoas estavam muito carentes. Então, o artesanato é um mimo, entendeu? Então, é um Cuidado, aconchego. é um trabalho manual que foi Isso, pensado em exatamente. você. Entendeu? Ah. E aí, as pessoas mandavam umas para as outras, tinha essa questão, entendeu? Então, foi o que ajudou a gente nesse período super crítico da pandemia. Cara, que legal o seu trabalho, Flávia. Parabéns, porque contempla toda a cadeia mesmo da economia circular, né? Esse é o ponto. Faz a responsabilidade social ali da sua empresa, do valor. E isso é legal a gente falar aqui na nossa cidade, que tem isso aqui. Exatamente. Pra gente trazer esse olhar aqui, até inspirar outras empresas também. Com certeza. Né? E valorizar esse trabalho do artesanato, que ele é muito maior. Muito importante. Eu gostaria de pedir para você se você tem alguma sugestão de algum material de que as pessoas possam vir a acessar sobre a costura criativa ou sobre a sustentabilidade, algo que você relacionou à sua marca e um fomento de estudo. Você tem algum material? Uma base que foi para mim, quando eu comecei a trabalhar o conceito da Kimusa, foi muito do Instituto Acatu. Porque lá eles trabalham esse conceito. É uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, e que o desafio é chegar até as pessoas esse conceito da sustentabilidade, com ações. Eles apoiam muitas ações no Brasil inteiro e tem essa preocupação, entendeu? De mostrar cada dia a evolução da sustentabilidade no Brasil. Tem dados sobre a geração de resíduo, como é que tá. E lá sempre tá atualizado, entendeu? Você tem sempre ferramentas que podem ajudar. Falamos... Isso é raro. Isso é muito Dados legal. atualizados É o mais de difícil, não é? Não é? Muito Eu difícil. tô sentindo isso. É muito difícil. Você sempre fala isso também, né, Rafa? Como foi? A gente falou sobre isso também. Ah, legal. Acatu? Acatu. Legal. A-K-A-T-U. Legal, depois a Acatu. gente... Legal, boa Enfatiza. referência. Isso, é muito legal. E sempre tem artigos bacanas de eventos que eles fazem. Tem textos que podem auxiliar a gente em projetos, em coisas que a gente pode fazer aqui em Lorena, entendeu? Então, tem bastante informação legal lá. Legal. Você quer contribuir com mais alguma coisa? Eu queria perguntar se você já tinha se considerado, né? Se você se vê como uma voz da sustentabilidade aqui. Olha, que boa pergunta. Olha, não, eu nunca pensei nisso, mas eu sempre me preocupei com ajudar os outros. Tanto que a Creatix nasceu disso, a Kimusa nasceu disso, dessa preocupação em reutilizar um material que seria descartado, só que de uma forma mais nobre e que pudesse ajudar as pessoas. Porque, às vezes, uma pessoa mais gordinha fala, é tão difícil achar uma peça pra mim. Ou uma mais magrinha fala, não dá nada certo em mim. E essa é uma possibilidade, entendeu? Então, a Kimusa nasceu disso, de ser uma peça versátil, de ser ecologicamente correta, de ter esse conceito social, sabe? Então, fico feliz com o convite para participar da Vozes, porque eu fico muito, muito contente de ver que esse conceito, aos poucos, está chegando em todo mundo, né? Não, mas você só que a grande questão é essa. Eu acho que de todos os papos que a gente vai bater aqui, já bateu, eu acho que esse talvez é o que tenha mais coisa entranhada, assim, no DNA, né? Por trás de um kimono, por trás da marca, né? Como eu falei, a gente não ficou enfatizando, assim, destacando, porque a coisa já tá no DNA, né? Mas imaginei mesmo que fosse talvez uma pessoa que não se identifica como, né? Porque já tá no DNA, mas sim. Mas isso a gente tem que exaltar. Que sim, é um trabalho de sustentabilidade, sim, é um trabalho de economia circular. Né? Temos uma empresa comprometida com isso na cidade. Às vezes, exatamente. Por que às vezes quem tá ali na linha de frente fazendo não se reconhece como? Aí fica para um outro episódio. Obrigada, Flávia. Foi um prazer recebê-la. E sigam a Kimusa e a Creatix, galera.
Sim. Valeu, turma. Obrigada, Matheus. Obrigado, Rafa. Obrigado, Flávio. Valeu. Prazerzão. Obrigada, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês Foi hoje. legal. Legal demais. Obrigada. Valeu, então. Valeu, Flávia. Valeu, Gu. Valeu, Gu.